Bom dia a você de todo o Brasil. Começamos essa edição dando uma olhadinha no céu de Belo Horizonte. Na capital mineira vai ter sol com aumento de nuvens já agora pela manhã. Pode ter pancadas de chuva a partir da tarde. Os termômetros ficam entre 16 e 29 graus. Direto da Central de Notícias, nossa equipe traz as novidades. O Papa Francisco nomeou um novo bispo para Alagoinha, na Bahia. Na semana das eleições, orientações para ajudar os católicos em suas escolhas. Veja também um grupo que chama atenção para proteger a vida de mães e bebês. Vamos agora para um breve intervalo com imagens da capital paranaense. Em Curitiba, a terça-feira vai ser com céu nublado, muitas nuvens e chuva a qualquer hora. O frio continua por lá. A máxima não passa dos 19 graus. O Brasil ganhou um novo bispo. As informações com a Mauricéia Silva, do nosso site de notícias. Bom dia, Mauri. Olá, Adelita, bom dia. A Diocese de Alagoinhas, na Bahia, agora tem um novo bispo. O Papa Francisco nomeou o padre Francisco de Oliveira Vidal, do clero da Diocese de Governador Valadares, Minas Gerais. A diocese estava vacante desde 13 de janeiro de 2021, quando Dom Paulo Romeu Dantas Bastos foi transferido para a Diocese de Jequié, na Bahia. A presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil saudou o novo membro do Episcopado Brasileiro. Natural de Rio Pomba, Minas Gerais, Padre Francisco tem 58 anos de idade e 34 de vida sacerdotal. E hoje é celebrado o Dia Mundial do Turismo, uma data criada pela Organização Mundial do Turismo e que visa ressaltar a importância social, cultural e econômica dessa atividade. Por ocasião da data, o prefeito do órgão Vaticano para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, Cardeal Michael Kizerni, publicou uma mensagem centrada no tema deste ano: repensar o turismo. A mensagem recorda a crise sanitária que começou em 2019 e pegou todos de surpresa, e o turismo foi uma das atividades humanas mais gravemente atingidas por ela. Mas, ao mesmo tempo, pode se tornar um dos motores da reconstrução de um mundo mais justo, sustentável e integral. A mensagem frisa que a Igreja olha ao renascimento e à renovação também do turismo com olhos de esperança. Para mais detalhes e outras notícias sobre a Igreja, acesse noticias.cançãonova.com. Hoje é o dia de São Vicente de Paulo, que é padroeiro das associações de caridade. E para mostrar esse amor na prática, nossa equipe foi a um lar vicentino, aqui em São Paulo, que cuida de idosos. Agora eu falo ao vivo com a Aline Mércio. Bom dia, Aline. Como é feito o trabalho por aí? Bom dia, Adelita, e a todos que acompanham Canção Nova Notícias. Pois, Adelita, um trabalho belíssimo. Por aqui são acolhidos atualmente 35 idosos em situação de vulnerabilidade social. E eu vou conversar um pouquinho com a Simone Prata, que é gerente aqui do Lar Vicentino. Bom dia, Simone. Como que é feito o trabalho por aqui? Bom dia. Em primeiro lugar, é um prazer receber vocês aqui na casa. Hoje, inclusive, que nós estamos completando 48 anos, né, de Lar Vicentino. O lar, ele abriga idosos carentes em situação de risco social, né? São idosos assim que não tiveram, nunca casaram, não tiveram filhos, em especial, apesar de ter alguns na casa, né, que há muitos anos já permanecem aqui, e a gente cuida com todo amor e carinho. E assim, a instituição, ela é mantida por doações, né? São doações de móveis, roupas, contribuição mensal, e sempre fazemos eventos beneficentes para ajudar a angariar fundos para manter a instituição. Nós temos funcionários na casa, a capacidade máxima é para 40 idosos, né? Hoje estamos com menos, com 35 idosos. Por conta da pandemia, a gente teve que deixar um quarto meio que de stand-by para caso tivesse algum problema com a Covid, para que a gente pudesse mantê-los em isolamento. Mas, graças a Deus, não tivemos nenhum caso de idosos que tiveram a Covid, né? Então, passamos aí pela pandemia, sempre resguardando os idosos, cuidando sempre da saúde, em primeiro lugar, questão de alimentação. E assim que a gente mantém a instituição, sempre com a ajuda das pessoas, e a maior parte é feita através de divulgação,
né, no boca a boca, através das redes sociais também. E é assim que funciona o Lar Vicentino. Legal. E como que esses idosos chegam por aqui? Porque tem idosos com mobilidade reduzida, sequelas de AVC, né? Isso, normalmente é alguém que conhece o idoso que está nessa situação, né? Entra em contato aqui na casa, preenche uma ficha, que é uma solicitação de vaga. Infelizmente, só surge uma vaga quando ocorre algum óbito, e aí é onde a gente faz uma triagem, a gente vai visitar alguns idosos, né, de acordo com o perfil que a gente atende, que é idosos a partir de 60 anos, e a gente avalia o idoso que está na situação mais difícil, que precisa de ajuda, aí a gente traz para cá e cuida deles da melhor forma possível. Por aqui eles têm todo o atendimento médico, né? A gente viu agora há pouco chegando o médico, fazendo consultas com eles. Isso, exatamente. A gente cuida da saúde deles em primeiro lugar, questão de higiene. Então, assim, medicação, fralda, tudo sempre acompanhado pela equipe de enfermagem da casa, né? São pessoas que trabalham com muito amor e carinho, né? Cada idoso vem de uma cultura, vem de uma forma de vida, e a gente procura fazer com que eles fiquem o melhor possível, né? Fiquem bem. Temos uma nutricionista também na casa, que é quem controla toda a questão da alimentação dos idosos. Eles têm 6 refeições diárias, então tem toda uma rotina regradinha, por isso que a gente tem assim muitos idosos, inclusive com uma longevidade, né? Já tivemos uma idosa recente que ela faleceu com 103 anos. Né? Hoje nós temos na casa idoso com 94 anos, 93, eles ficam bastante tempo. Tem idoso que já está na casa há mais de 40 anos, inclusive. Muito obrigada, Simone, parabéns pelo trabalho belíssimo por aqui. E quem quiser conhecer um pouquinho mais desse lar, Adelita, pode acessar o site www.larvicentino.org.br. Um trabalho muito bonito e necessário, né, Adelita? Voltamos aos estúdios. Muito bem, Aline, obrigada por essa motivação, né, de ajudar sempre aqueles que mais precisam. E agora a gente muda de assunto. Nessa semana estamos na reta final para as eleições aqui no Brasil e tem mensagem dos bispos para os eleitores. Veja o que diz o arcebispo de Belo Horizonte e presidente da CNBB, Dom Valmor Oliveira de Azevedo. É tarefa cristã exercer a cidadania adequadamente, buscando contribuir para edificar uma sociedade mais justa, solidária e fraterna. Essa tarefa exige o compromisso com o voto consciente. A Igreja não indica partidos ou políticos candidatos. A Igreja respeita a autonomia de cada cidadão na definição do seu voto, mas faz um pedido: vote conscientemente, pois o processo eleitoral é muito importante. As escolhas feitas nas urnas impactam decisivamente o presente e o futuro de seu Estado e de todo o nosso Brasil. Votar conscientemente é buscar discernir para reconhecer quais candidatos são capazes de fortalecer e praticar a política melhor, definida por nosso amado Papa Francisco na carta encíclica Fratelli Tutti. A política melhor é aquela que está a serviço do bem comum. Merecem, pois, o seu voto os candidatos e candidatas que, ao invés de buscarem o atendimento de interesses pessoais ou de grupos privilegiados, estão a serviço da vida. E não apenas em uma das suas etapas, mas em todas, da concepção à morte com o declínio natural. Lembremos que hoje muitas pessoas enfrentam a fome em nosso país. Há um descaso no tratamento da casa comum, ameaçando o futuro de todos nós. É tempo do voto consciente, para que possamos encantar a política, fazê-la sempre e cada vez mais uma expressão bonita da caridade, caminho para a construção de uma sociedade mais justa, solidária e fraterna. Muito obrigada, Dom Valmor, por esses conselhos. E para garantir a segurança e a proteção aos cidadãos, eleitores e também para quem trabalha na Justiça Eleitoral, uma operação especial chamada Operação Eleições 2022 está sendo organizada. A Camila Castro tem as informações. A ação conjunta para o primeiro turno das eleições deste ano está sendo acompanhada em tempo real por representantes do Tribunal Superior Eleitoral, das polícias civis, militares, da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, do Corpo de Bombeiro,
Ministério da Defesa, da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, das Secretarias de Segurança Pública e Nacional de Proteção e Defesa Civil. No próximo domingo, dia 2, as forças de segurança pública atuarão nos 26 estados e aqui no Distrito Federal, em cartórios eleitorais, locais de votação e de apuração de votos, vias públicas, estações de transporte. E agora, um outro assunto. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, divulgou nesta segunda a lista de planos de saúde que terão a venda temporariamente suspensa devido às reclamações relacionadas à cobertura assistencial. A medida faz parte do monitoramento da garantia de atendimento que acompanha regularmente o desempenho do setor e atua na proteção dos consumidores. Nesse ciclo, a ANS determinou a suspensão de 70 planos e 13 operadoras devido às reclamações que foram feitas no segundo semestre. A lista completa está no site da ANS. E a seguir vamos falar de doação de órgãos, um tema que ainda é desafio no Brasil. A gente vai para um breve intervalo com imagens de Brasília, na capital federal. O dia vai ser de sol com aumento de nuvens já pela manhã. Pode chover a partir da tarde. Os termômetros ficam entre 18 e 29 graus. Olá, estamos de volta e hoje é o Dia Nacional da Doação de Órgãos. A data quer conscientizar sobre a doação de tecidos e órgãos. De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil tem o maior programa público de transplante de órgãos, tecidos e medulas do mundo, que é garantido a toda a população por meio do Sistema Único de Saúde. Apesar disso, a quantidade de pessoas em lista de espera para receber um órgão ainda é grande. A questão da doação, ela tem um impacto profundo, porque hoje no Pará, no Brasil como um todo, temos muitos pacientes em lista, né, aguardando um transplante de órgão, paciente que faz hemodiálise, paciente que precisa de um transplante de fígado, de rim, até coração. Então, esse ato de doar, né, é um ato de amor, de solidariedade, ele é de fundamental importância, porque isso vai fazer muita gente que está nessa situação mudar totalmente a sua vida em relação à saúde. Olha, praticamente todo mundo, né, que evolui para a morte cefálica, que é uma condição em que você é irreversível, né, você tem o restante dos órgãos funcionando bem, mas o seu cérebro não está funcionando por uma lesão cerebral, um trauma, um AVC, alguma outra coisa assim. Então, esse tipo de paciente é que pode ser doador de órgãos se ele vier a confirmar a morte cefálica. A doação hoje no Brasil, pela legislação, ela depende da autorização da família. Então, é importante, claro, que a pessoa em vida, né, sabendo da importância da doação, ela já manifesta que quer ser um doador. E se, por um motivo, a pessoa evolui para uma morte cefálica, né, certamente a família vai aceitar essa questão da doação. E agora a gente muda de assunto para falar de economia. Em queda, a inflação do Brasil já é a sexta menor entre os países do G20. Sobre isso, quem fala é a Fernanda Ribeiro. De acordo com o IBGE, o acumulado de 2022 chegou a quase 4,5%. O índice é menor que o da União Europeia, do Reino Unido, da Alemanha e dos Estados Unidos. A queda é relacionada à diminuição do IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, nos últimos meses. O atual resultado mantém o Brasil com a sexta menor inflação entre os países do G20, grupo formado pelas maiores economias do planeta. A redução da alíquota do ICMS sobre a gasolina e a energia elétrica nos estados no mês de julho impulsionou os últimos resultados no mês passado. De Cachoeira Paulista, Fernanda Ribeiro, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. E o pedido da Santa Sé pelo desarmamento nuclear e a possibilidade de anexação de território ucraniano pela Rússia estão entre os destaques internacionais de hoje.
O New York Times destaca: Putin deverá anexar partes da Ucrânia assim que os referendos terminarem. As pesquisas lideradas pelo Kremlin em partes ocupadas da Ucrânia devem mostrar que a maioria dos moradores votou para se juntar à Rússia. O presidente Vladimir Putin enfatizou que seu objetivo é libertar a região do leste do Donbass, na Ucrânia. Vazamento no oleoduto Nord Stream após danos sem precedentes. A notícia é destaque do The Guardian. A autoridade marítima da Suécia diz que emitiu um aviso de 2 vazamentos no oleoduto Nord Stream 1, de propriedade russa em águas suecas e dinamarquesas, logo após a descoberta de um vazamento no projeto Nord Stream 2 nas proximidades. Um mundo livre de armas nucleares é possível. A afirmação é destaque do Vatican News. Na Conferência Geral da Agência Internacional de Energia Atômica, Don Gallagher afirmou que é possível um mundo livre de armas atômicas e convidou a nunca abandonarmos a busca pelo diálogo, mesmo diante da escalada da guerra na Ucrânia. A Santa Sé aprecia a contribuição da agência sobre o desarmamento nuclear e o uso pacífico e seguro de tecnologias nucleares. A seguir, campanha de oração 40 dias pela vida acontece em Portugal. Voltamos em 2 minutos, veja aí como fica o tempo em Florianópolis. Por lá, céu com muitas nuvens e pancadas de chuva à noite. Mínima de 15 e máxima de 23 graus. Nesta terça-feira, a chuva deve continuar em boa parte do país. Vamos conferir a previsão do tempo. Hoje deve ter temporais isolados em Santa Catarina e no Paraná. No Rio Grande do Sul, tempo firme. No Sudeste, tem chuva de moderada a forte em São Paulo e Minas Gerais. No Centro-Oeste, também a chuva se espalha pela região e tem risco de tempestades em Mato Grosso do Sul, sul de Goiás e sudeste de Mato Grosso. No Norte, tem pancadas de chuva em quase toda a região, principalmente entre o sul do Amazonas, Roraima e Acre. Tempo firme somente no centro-leste do Tocantins e no Amapá. Tempo seco e quente em todo o Nordeste, com baixa umidade no interior da região. Pode ter chuva passageira no litoral. Até o dia 6 de novembro, voluntários em defesa da vida se mobilizam para rezar em frente à maior clínica abortista de Lisboa. Esta ação faz parte de uma campanha mundial chamada 40 Dias pela Vida. A nível internacional, a iniciativa criada nos Estados Unidos acontece simultaneamente em mais de 500 cidades, em cerca de 60 países e com mais de 1 milhão de participantes. Uma movimentação mundial pela vida humana. O aborto é um flagelo que nos atinge, não é? A sociedade moderna. Em todo o mundo, a OMS, os últimos dados vão à volta dos 70 milhões de abortos por ano. Não há catástrofe natural, guerra, genocídio, a peste que tenha dizimado tantas vidas num espaço tão curto de tempo. Estamos a falar de dados anuais. Em Portugal, os últimos dados de 2018 registraram uma média anual de 15 mil abortos, com maior concentração em Lisboa e Vale do Tejo. No país, os 40 Dias pela Vida decorrem desde 2012 e trata-se, sobretudo, de ser uma presença do amor e da misericórdia de Deus. Quem desejar participar, basta aceder ao site do movimento a fim de fazer a sua inscrição. Durante estas campanhas chega-nos sempre ao nosso conhecimento de bebês que de alguma forma salvamos. Chegou-nos ao nosso conhecimento de uma mãe que disse que foi à clínica, que tinha tomado a decisão de que ia abortar. Quando viu a imagem da Madre Teresa de Calcutá nas portas das Mãos Erguidas, do Oratório das Mãos Erguidas, tomou a decisão de não abortar. E é curioso que ela não disse nada a ninguém, a nós, não é? Nós viemos a saber porque ela um dia, no encontro da paróquia dela, fez este comentário e depois as pessoas vieram-nos contar. A oração tem imenso poder. Canção Nova Notícias, edição da manhã fica por aqui. Deus abençoe a sua terça-feira. Encerramos hoje com imagens de Salvador. Até amanhã, se Deus quiser.